Olá, meus amigos, muito boa tarde. Renato Salvadori aqui. Hoje é quarta-feira, dia 29 de abril de 2025. Sejam muito bem-vindos ao meu canal R Salvadori Oficial, o canal que fala sobre cibersegurança e segurança no mercado de criptomoedas. E também a ideia do canal é sempre trazer conteúdo de cibersegurança relevante e tentar transformar isso numa linguagem que todo mundo possa entender. Sair do techniquez e entrar pro dia a dia das pessoas. Então, se você gostar do meu conteúdo, não deixa de deixar seu like, se inscrever no meu canal, ativar as notificações, beleza? Ajudar a gente a crescer aqui na comunidade. E se você já é inscrito no meu canal, meu muito obrigado sempre pela sua participação, beleza? Eu tenho gravado menos vídeos do que eu deveria, mas também acho que hoje, pelo tamanho do meu canal, um vídeo semanal eu acho que é importante, porque eu consigo trazer conteúdo realmente interessante do que ficar inundando vocês aí de vídeos, né? Eu não sou criador de conteúdo, a ideia nunca foi ser criador de conteúdo, então estou sempre às vezes mais espaçado, mas poder trazer conteúdo relevante para vocês. Você vai ver que meus vídeos não são editados, eu não tenho muita paciência para fazer edição de vídeo, eu nem sei fazer, na verdade, e corta daqui, corta dali, então às vezes meu vídeo acaba sendo sequencial, né? É sequencial. Então é isso. Então hoje eu queria trazer um assunto para vocês, nos dias de ontem e hoje, né? Eu, como certificado CISP e membro, portanto, do WISC, que é uma associação internacional de segurança, tá? Um consórcio, na verdade, de segurança da informação, um consórcio internacional. Nós participamos ontem e hoje de uma série de webinars que falavam sobre segurança da informação, e aí eles trazem vários fabricantes para falar de novidades e tal. Óbvio, né? Os fabricantes têm que vender o peixe deles. Mas tem um item aqui que eu queria trazer. Eu peguei a palestra especificamente da Palo Alto para comentar com vocês um assunto bastante importante, que acho que cabe muito no dia a dia de vocês, que é a questão de tempo. Tempo na proteção. Porque foi falado muito sobre cloud, sobre IA, sobre segurança, mas tem um item bastante importante que vocês têm que ter em mente, que é o tempo entre o acesso, que o atacante, que o hacker acessa o seu ambiente e ele filtra os dados, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês a própria apresentação aqui do nosso camarada. Ele está falando aqui, né? Foi hoje, ó, então o conteúdo é quente, tá vendo aqui, dia 29, tá? Então foi uma palestra dada pela Palo Alto. Aqui eu tenho aqui, ele falou, aqui foi o Dr. Matias Meyer, que é um consultor sênior lá do Cortex. O Cortex é um produto da Palo Alto, tá? Então aqui ele começou falando aqui, vamos deixar descer um pouquinho aqui. Esse slide eu queria mostrar para vocês. Vocês vejam aqui, ó, que hoje 25%, segundo a Palo Alto, 25% das invasões chegam à exfiltração em menos de 1,2 horas. Ou seja, o tempo que o atacante entra e o atacante sai gira em torno de 1,2 horas, ou 1 hora e 1h10, é isso? 1 hora e 12, né? Minutos. É por aí. Muito rápido, galera. Ou seja, o cara não leva 2 horas, né? Ou seja, se você demorar para identificar essa ameaça no seu ambiente, você já perdeu. E aí eu trago casos para vocês de empresas que me pediram consultoria, que tinham tido conta roubada, conta do YouTube roubada, conta do Instagram roubada, que foram me avisar 2, 3 dias depois. Aí não é mais segurança, aí é forense, aí é polícia. Não tem como um profissional de segurança agir nessa situação, porque o estrago já foi feito. O profissional de segurança, ou ele atua antes,
ou ele atua durante. Depois que foi abordado, acabou. E a questão aqui não é só sobre velocidade, pessoal, é sobre arquitetura. No cenário atual, hoje, as empresas, deixa eu voltar aqui para mim, as empresas elas têm múltiplas clouds, né? Dezenas de ferramentas, dados fragmentados em várias localidades e identidade, eu falei muito sobre identidade aqui nos vídeos anteriores, mal controlada. Ou seja, você, para conseguir ter essa infraestrutura, quando você tem um cenário de infraestrutura que suporta o seu negócio, dispersa, como a maioria dos cenários hoje uma parte dos meus serviços estão rodando em cloud, mesmo você, pequeno empresário, que tem lá coisa no Google, mesmo você. Eu tenho internet do provedor local, eu tenho aqui um servidorzinho de arquivo aqui, às vezes você pode ter uma empresa que tem um Active Directory, né? E eu tenho estações de trabalho aqui, sem privilégio, sem controlador, ou às vezes sem AD, sem controlador de domínio, ou seja, toda a gestão de identidade mal feita, né? Então, o que acaba te trazendo isso? Uma visibilidade incompleta, uma difícil resposta a dessa detecção, porque você vai demorar muito tempo para identificar o problema, e como resultado, um ataque passando desapercebido. E isso, pessoal, só sofre um upgrade, pessoal, quando a gente está falando de IA, porque as palestras de hoje, todas elas foram, aqui não está no título, mas todas elas foram orientadas às IAs, tá? Ele até fala aqui, ele até falou aqui, ó, tá? Então, pessoal, o que acontece, né? Com o advento da IA, eu já fiz vídeo sobre isso, os ataques agora, eles passam a ser automatizados, explorando múltiplos pontos, fazendo uma execução em cadeia. E aí o que acontece? No advento de uma vulnerabilidade nova, ela é explorada em minutos. Então tem até aqui um outro slide aqui que ele fala, 60% das vulnerabilidades em Cloud Native Application residem em transitive bibliotecas de transição. Depois tem um outro slide que ele fala aqui sobre isso, né? Ou seja, deixa eu voltar aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Ou seja, ele mostra aqui, né? Por exemplo, aqui 60% das vulnerabilidades em clouds nativas, né, em aplicações que rodam em clouds, são residentes em bibliotecas transitivas aqui, tá vendo? De novo, são dados da Palo Alto, o relatório de Global Incident Response da Palo Alto desse ano, de 2026. Para quem não conhece a Palo Alto é uma gigante da área de segurança da informação, né? Assim, uma gigante. Talvez, né, para alguns determinados tipos de assunto ela é a maior, que tem produtos bastante caros também, mas é a maior. Então, o ponto central aqui, nem sempre quando a gente fala de uma segurança efetiva é sobre prevenção. Às vezes, pessoal, segurança efetiva é sobre detecção e resposta. Então aqui o próprio modelo da Palo Alto aqui, ele te fala aqui, ó, que esse detecção e resposta é o que a gente chama de Mean Time to Respond, ou MTTR, tá? E vocês vejam que ele vem caindo, ó, tá? Para 10 minutos aqui, ó, né? Então, de dias, depois de horas, depois de minutos, e o alvo 10 minutos. E para chegar nisso, para você ter capacidade de detectar um incidente e responder a esse incidente em minutos, que é como acontece hoje em dia, como que você faz isso? Você precisa ter uma área de segurança da informação, seja interna ou seja terceirizada na sua empresa, que monitore não só a sua infraestrutura, mas monitore
os seus ativos, os seus serviços em cloud. Uma outra coisa, os seus dados, eles têm que estar unificados. Você tem que adotar, inclusive, o que a gente chama de DSPM, que é Data Security Posture Management, uma postura de gerenciamento de segurança de dados, onde você esteja olhando exatamente qual é o ativo, qual é o valor dos dados para a sua empresa. E aí vai envolver uma cadeia de coisas, de classificação de dados, enfim. Né? E, obviamente, implementado um processo de resposta de incidentes, em muitos casos, dependendo da sua empresa, até de forma automatizada, usando inteligência de sistemas para isso. Não dá mais, pessoal, para operar com 10, 15, 20 ferramentas isoladas. Hoje, 75% dos incidentes, uma outra coisa que ele trouxe, já são logados, mas eles são ignorados. Quer ver onde ele trata aqui? Eu acho que é por aqui, né? Então aqui, veja que interessante aqui, Ele está falando de EDR, ele está falando de firewall. Então ele traz aqui, 75% dos seus incidentes já são logados, ou seja, você pode ter no teu firewall, você pode ter no teu EDR, você pode ter nas suas ferramentas de postura, mas eles são ignorados. E por que eles são ignorados? Porque você não tem gestão. Então a questão não é só detecção, é como você responde a isso. Porque o ponto importante que eu quero trazer para vocês é transformar para a linguagem mais usual. Qualquer equipamento que você tenha na sua rede, na sua empresa, por definição, ele já vai gerar um monte de informação que a gente chama de log. Inclusive informações relativas a acesso não autorizados, transmissão de dados, etc, etc. Isso é meio que um padrão para qualquer tipo de equipamento. Então, se você tem um desktop, ele gera log. Se você tem um servidor na sua rede, ele gera log. A sua nuvem, se ela estiver bem configurada, mesmo o Google Drive, ele vai gerar log. A questão é o seguinte, a questão é o que fazer com isso. Porque detectado foi. Mas se você não tiver uma estrutura, implementar um processo para conseguir responder a um determinado perfil anômalo ou inesperado dentro da sua infraestrutura, aquilo vai passar. Lembra do tempo ali de 1.2 horas? Vai passar. Obviamente que as logs que são geradas não necessariamente são eventos de preocupação, né? Tem muitas situações, inclusive, que parece que é, mas não é. Então você tem que ter uma inteligência humana ou não por trás para analisar isso. Mas essa inteligência, ela é interessante para você conseguir ter tempo para remediar, para responder àquele incidente. Ou seja, meus amigos, o que a gente traz aqui de reflexão sobre especificamente esse vídeo da Palo Alto, esse webinar da Palo Alto? Que a segurança não é sobre evitar ataque, porque os ataques vão acontecer. Não existe sistema 100% seguro, mas é sobre reduzir o tempo entre o acesso, detecção e resposta. Se você demorar, cara, o atacante já saiu com o dado e tchau para você. E se você quiser saber mais sobre isso, vou deixar o link aqui da RS Data Security. O nosso foco é exatamente em segurança, implementar processos, implementar governança para pequenas e médias empresas de segurança da informação. Entre em contato com a gente ou me manda uma mensagem aqui nos próprios comentários que a gente conversa. Se você for um pequeno empresário, estiver preocupado com esse tipo de situação, entre em contato com a gente. Costumo dizer que só existem dois tipos de empresas, as que já foram invadidas e as que serão. Né? E se gostar do vídeo, deixa seu like, escreve um comentário, dê dicas de sugestão de próximos vídeos e a gente se vê no próximo então. Um grande abraço.